hoje vamos falar sobre os meus lidos de janeiro, tá? Eu não li muita coisa de janeiro. Eu li 3 livros e um HQ. Tô trazendo esse vídeo pra gente conversar um pouquinho sobre esses livros que eu li, porque não foram muitas leituras, mas foram leituras de qualidade, tá? Então, vamos começar. A primeira leitura que eu tive em janeiro foi Daisy Jones and the Six. Foi o primeiro livro que eu escolhi pra ler esse ano. Eu tive a venda dele, tá? Me passaram como se fosse um livro de romance meio musical. Mas eu não achei isso, tá? É um livro sobre os músicos da década de 70, que foi uma banda de rock que fez muito sucesso. E nesse livro traz abordagem em forma de entrevista sobre como foi o começo até a ascensão e o fim da banda. Então a gente tem a introdução do Billy com o irmão dele, que formaram uma banda. Mais pra frente eles acharam mais um guitarrista ou uma tecladista, que é a Karen, que ela é divônica no livro. Até então eles conhecerem a famosa Daisy Jones, que é uma pessoa muito difícil de entender no livro. Ela é muito instável. Nesse livro também eles abordam muito sobre o uso de drogas. O Billy tem a banda The Six, quando entra mais gente, que era só ele e o irmão dele, né? Entra mais gente. Ele e a Daisy fazem parte da mesma gravadora, mas até então eles não tinham se conhecido pessoalmente. Ele sabia da Daisy, porque esse álbum, que era da mesma gravadora, fez um sucessinho ali, ok e tal, e ele gostou dela, tipo, mas eles nunca tinham se conhecido. Até que quando eles vão fazer o álbum deles, o produtor Ted, que é um grande amigo do Billy também, sugere deles fazerem um álbum juntos, né, em colaboração, ou então pelo menos uma música, um dueto. E eles acabam conhecendo. Ele não gosta da Daisy de começo, a Daisy também não gosta muito dele. O Billy no começo ele quer mandar em tudo da banda, ele não gosta que as pessoas se metam em como ele escreve as músicas, porque ele usa muito a Camila, que é a noiva dele, como inspiração. Mas a Daisy tem ideias muito legais pra abordar na música. Então tem esses desentendimentos durante toda a entrevista que eles vão contando. A Daisy acaba se apresentando em todas as aberturas dos shows do The Six, né? Eles acabam vendo, na verdade, primeiro, um artigo da Rolling Stones falando que a Daisy deveria ser uma membro permanente do grupo. E aí, a partir disso, eles têm a ideia de colocar a Daisy como principal ali no grupo, e aí se torna Daisy Jones e The Six. E a Camila fala pra Daisy basicamente sair da banda. Tipo, ela acha que não vai fazer bem eles continuarem tendo contato. E você entende um pouco o lado da Camila, mas ao mesmo tempo você sabe que é por conta que a Camila vê a relação que a Daisy, que o Billy tem fora dos shows, né? Fora do ambiente da música. Enfim, acontecem outras coisas no livro que eu prefiro não falar pra vocês terem as próprias experiências, tá? Mas no geral, eu dei 2 estrelas pro livro, tá? Porque eu gostei do formato de entrevista. Eu vi bastante gente falando que não gostou do livro sem formato de entrevista, mas eu gostei. Eu achei bem interessante ali esse livro, se eu não me engano, em 2 plantões, que são um plantão de folga, outro plantão. Foram 3 dias pra ler o livro. E eu sempre, tipo, dava uma paradinha ali, lia, tinha nada acontecendo, eu pegava pra ler, voltava a trabalhar. E foi bem tranquilo. Eu não achei a leitura pesada, como eu vi algumas pessoas falando, ou muito massiva. Acho que porque eu fui fazendo esses intervalos, talvez, de leitura. Mas eu achei um livro super fluido, você consegue parar ele sem ter um grande gancho pro próximo capítulo ou algo do tipo. É bem morno, tá? Mas não é ruim, tá? Não é porque é morno que é ruim. Mas o meu ponto negativo nesse livro é que a gente não tem tantas cenas que não são só diálogos. Como eu falei no começo do livro, ele é feito numa abordagem de entrevista, mas eu senti falta de ter alguns capítulos que fosse abordado como era a rotina deles, ou como eles realmente escreviam a música, porque é muito da base do diálogo tudo, sabe? E principalmente uma coisa que eu achei um tópico que talvez seja só eu ou não, mas que eu achei muito chato, é que a gente só tem das letras que eles fazem, porque é muito comentado durante o livro que eles têm muita inspiração na vida deles, né, pra formar o livro e tal, mas a gente só tem noção de como é a letra das músicas no final do livro. A gente tem nas últimas páginas a letra inteira das músicas, e a gente vê o livro inteiro sendo contado de como é o processo criativo, de como a música é encantadora, de como a música foi um fenômeno, e a gente não tem noção de como a música é por inteiro, a gente só tem noção de alguns trechos da música, sabe? Mas, em paralelo, eu gostei muito da Daisy como
personagem, tá? Eu até marquei aqui uma fala dela que eu acho que resume muito a personagem em si. Como eu falei, ela é uma pessoa muito difícil, muito confusa. Achava que o amor fosse lágrimas, sangue e explosões. Não sabia que era uma coisa que deixava a gente se sentindo mais leve e não mais pesado. Não sabia que era uma coisa que tornava tudo mais fácil. Eu pensava que o amor fosse guerra. Não sabia que deveria ser. Não sabia que era uma forma de encontrar paz. Isso define muito a Daisy, porque você vê ela o tempo inteiro querendo ser validada e querendo ser amada. Mas tem mais pra ser comentado no final do livro, assim, pra vocês verem, que eu prefiro não comentar e deixar pra vocês lerem e terem a própria interpretação de vocês. Bom, e aí, indo pra segunda leitura de janeiro, foi Cleópatra e Frankenstein, outro romance. Bom, esse romance foi realmente vendido como um romance, mas um romance um pouco mais maduro. Eu tenho esse problema de ler livros de romance, eu acho que mais pelo fato de não gostar desse romance meio adolescente, sabe? Não é que eu não gosto, mas é uma coisa que eu não costumo ler, não é a primeira opção de leitura. Então, quando falaram pra mim que Cleópatra e Frankenstein era uma leitura um pouco mais madura, eu me interessei um pouco mais pra ler ele, não vou mentir, tá? Já começo dizendo que eu dei 4 estrelas pra Cleópatra e Frankenstein, porque realmente é um livro que começa com uma abordagem muito de romance, de como a Cleo e o Frank, né, que são os personagens principais, se conheceram. Eles são descritos como um amor à primeira vista no começo dos capítulos, sabe? A gente vê eles tendo vários desafios. Sei bastante da leitura. É uma leitura um pouco mais pesada do que Jonas and the Six. Tem cenas muito sensíveis da Cleo. Muito, muito, muito fora do que eu tava esperando. Porque mesmo o pessoal falando que era uma leitura de romance um pouco mais maduro, eu não achei que eu ia bater de cara com temas tão sensíveis, com uma abordagem muito direta, assim, sabe? A gente tem vícios, problemas familiares, problemas no casamento, problemas de conjugal, extraconjugal. A gente tem vários tipos de problemas aqui que a gente... E a gente tem vários tipos de problema que a gente vê no decorrer da nossa vida, assim, com pessoas próximas, ou a gente fica sabendo, que eu não tava esperando encontrar aqui no livro. Então me surpreendeu muito de forma positiva. Então é um livro cheio de altos e baixos. Eu não quero comentar muito profundamente sobre esse livro em questão, porque eu acho que pra quem gosta de romance, vale muito tentar ler esse livro, porque ele é um dos livros que eu vi muito sendo comentado nas redes sociais e é um livro que vale muito a pena, sabe? Eu me surpreendi muito positivamente com essa leitura e é uma leitura que eu indico muito pra quem quer ler um livro de romance, que não seja só um romance adolescente, de colegial e tudo mais. Então, por isso eu dei 4 estrelas pra Cleópatra e Frankenstein. Bom, e próxima e última leitura de livro, no caso, né, de janeiro, foi A Impostora. Eu comecei lendo esse livro no ano passado, mas eu não tinha terminado ele, então eu decidi reler, então eu não sei se conta como uma releitura ou como um livro finalizado só em janeiro. Eu acho que conta como livro finalizado de janeiro. Ele é da R.F. Kuang, que é uma autora que fez A Guerra da Papoula e também tem algum outro livro dela que eu acho que é Babel. Torre de Babel, alguma coisa do tipo, que eu ainda não li e eu quero muito ler. A Guerra da Papoula também não terminei, eu quero terminar, mas eu quero reler porque faz um tempinho já que eu li. Eu acho que eu esqueci a maior parte da história ali e tal. Então, talvez eu traga pra cá também. Mas enfim. A Impostora é um livro sobre duas autoras, uma que é muito grande, que faz muito sucesso literário, e uma que lançou um livro que empacou e não vendeu muito, e não tem muito sucesso na vida como autora, basicamente. A nossa personagem principal é a June e a Athena, que é a autora famosa. A Athena chama a June pra ir na casa dela pra mostrar um novo manuscrito e, se eu não me engano, comemorar uma venda que ela fez de algum livro, alguma coisa do tipo assim. E acaba que ela mostra o manuscrito da nova história que ela fez. É um romance chinês, falando sobre também um pouco da guerra e como os chineses foram apagados da história da guerra, da Primeira Guerra Mundial. A June presencia a Athena se engasgando um bolinho, alguma coisa que elas estavam comendo lá. A Athena acaba morrendo. A June rouba o manuscrito da Athena, faz umas modificações na história e publica como se fosse autoral dela. E a partir daí a gente vê
a história da June, porque ela acaba se tornando uma autora de sucesso com a publicação desse livro, mas ao mesmo tempo a gente vê a vida dela sendo um turbilhão de coisas, assim, porque tem gente que desconfia que ela tenha roubado o manuscrito da Athena. A June liga pra polícia quando a Athena morre, né? Mas ela rouba esse manuscrito e mais algumas coisas da Athena, faz algumas outras rascunhos e coisas do tipo da Athena. No meio desse processo, né, de luto da Athena ter morrido e a June tá com esse manuscrito e publicado e ter virado uma febre, né? Decolou a carreira da Athena por causa desse livro roubado. Ela faz homenagens. Olha isso, ela é muito baixa, gente. Ela faz homenagens no Instagram dela pra Athena, como se a Athena fosse a melhor amiga dela. Sendo que elas eram próximas, mas nem tanto. Tipo, a Athena não tinha uma amizade super forte assim com ela. Ela faz homenagens pra Athena, dando a entender que elas eram super próximas, super amigas. Bom, aí como eu falei, o livro foi um sucesso, né? A June sai da agência que ela tava, de uma das pessoas que cuidam ali do gerenciamento de publicidade e marketing dela acaba desconfiando um pouco da June, né, por ser algo parecido com o que a Athena fazia antes, mas ela consegue ali empurrando com a barriga. E é um livro que você odeia muito a personagem principal, pelo menos eu acho ela muito sonsa, sabe? Tipo, você fica gag um tanto que ela é sonsa, ela é muito sonsa. Ela acredita na própria mentira dela. Tipo, ela já falou tantas vezes que ela que escreveu aquele livro que ela começa a acreditar na própria mentira. E ela fica brava com todo mundo que desconfia dela, não só porque pode desmascarar ela no futuro, como ela acha que ela é dona do livro. Então ela escreveu e tá tudo certo. Tipo, não tem por que desconfiarem dela, sendo que não é dela o livro, sabe? Mas, enfim, é um livro que você fica muito embasbacado, você fica gag. Você fica gag com as atitudes da June. Ela até tenta escrever outros livros depois. Ela consegue escrever um livro com base em alguns rascunhos da Athena. E ela acha que a Athena tá assombrando ela, assim, porque ela não consegue ter inspiração sem ser em temáticas do Oriente, né? Da China, porque a Athena era chinesa. Mas também sobre ela ter esse vínculo que ela não consegue desfazer com a Athena mesmo após a morte dela, sabe? Você vê que a June é muito burra em algumas partes, assim, sabe? Porque ela acredita muito na própria mentira e isso faz ela se prejudicar muito em algumas questões, assim. Mas ao mesmo tempo também, gente, você vê que é um livro muito sobre o apagamento das pessoas amarelas no meio literário. Você vê que a Athena sempre teve que ir em busca de vários temas muito parecidos para ter um pouco de destaque no meio literário, porque se ela fugisse disso, talvez ela não teria tanto destaque quando ela tem. Fala muito sobre como é sujo o meio literário também, de como você tem que sempre ter um livro atrás do outro pra você se manter lá em cima, e mesmo com esse tipo de coisa acontecendo, com esse tipo de roubo e coisa suja acontecendo ali no meio, você tem que fazer de tudo pra se manter lá em cima. Como a June também não gosta de ver outras pessoas acima dela, outros atores literários, né, no caso. Tem toda essa problemática que a R.F. Kuang, que é uma autora amarela, ela é chinesa, se eu não me engano. Ela aborda com muita sabedoria aqui no livro. Enfim, gente, eu acho a escrita dela maravilhosa. A R.F. Kuang é uma das minhas autoras favoritas da atualidade. Ela escreve muito bem. Mas, mesmo eu dando 4 estrelas pra esse livro, tem a questão de que eu não gostei das últimas 20 páginas ali do livro. Eu achei que o final ficou muito em aberto, não só no sentido de interpretação, mas em aberto da história mesmo. Você não entende como que vai continuar a partir dali, se a June vai realmente tentar se redimir, se ela vai continuar naquela defensiva de sempre, se ela tem algum outro plano, você não entende, fica meio em aberto. Então, eu não dei 5 estrelas desse livro por conta disso. E aí, gente, a última leitura do ano, a última leitura de janeiro, na verdade é uma leitura que eu ainda estou fazendo. Só que ela é uma HQ, então é uma leitura rápida, na teoria, porque não tem tanto texto, ela é mais ilustrativa, né? Ela é uma leitura da Estelar de Jovens Titãs, tá? Eu queria ter comprado esse livro, eu vi ele vendendo na CCXP que teve. Eu vi esse livro vendendo, se não me engano, na CCXP, que eu fui agora em 2025, mas eu não consegui comprar. O Piccolo tava lá. Eu acho que é Piccolo que é o nome dele, né? O Piccolo tava lá. Eu queria muito comprar pra ele ter assinado, autografado pra mim, mas eu não consegui comprar. Mas eu comprei depois, que é isso que importa. E é basicamente uma história sobre a Estelar, mas não na realidade de time de Jovens Titãs, tá? É uma parte paralela ali, onde ela tá trabalhando e tal. É bem
cozy de ler, assim, tá? Eu não li muito, pra ser sincera. Eu li, deixa eu ver, acho que eu li umas... Eu tô na página 53, tá? Olha que ilustração linda. Fala sério, olha isso aqui. É muito bonito, gente. E eu sou obcecada por Jovens Titãs. Eu comprei esse aqui, na verdade, sem saber que tinha outras ilustrações que o Piccolo fez sobre os Jovens Titãs. Tem, se eu não me engano, da Ravena, do Mutano, tem do Robin. Não tem, infelizmente, do Cyborg, que era meu crush quando eu era pequena. Não tem dele. Mas, achei muito legal. Eu tô lendo. Eu acho que entre hoje e amanhã eu já termino, por isso tô incluindo aqui nas leituras de janeiro. É uma leitura atual, mas vai terminar esse mês ainda, então já tô incluindo aqui. E não é um livro, né? Mas não, acho que não conte como leitura, porque tem texto, né? Enfim. Bom, gente, então é isso. Eu li 3 livros no total e uma HQ, tá? Essas foram as leituras de janeiro. Espero que vocês tenham gostado, tá? E eu vou postar também vídeos separados de cada leitura que eu fiz. Desde Jones of the Six, Cluster Frankenstein, A Impostora. E se vocês quiserem também eu posso postar mais pra frente a HQ da Estelar. Eu não sei se eu vou postar, mas esses 3 aqui são certezas que eu vou postar, tá? Separado, com uma resenha completa mesmo, com spoilers e tudo contado direitinho sobre cada livro. Esse aqui é só mais um geral e dando a nota de cada leitura que eu fiz agora em janeiro, tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero conseguir manter frequente dessa vez e trazer mais conteúdo literário pra cá. E conteúdo não literário também, tá? Eu espero conseguir manter mais frequência esse ano aqui. E, enfim, eu conto com vocês aí assistindo, dando suporte. E é isso.